Olá, começa agora mais uma novela da vida real especial. É muito importante o cristão sempre vigiar e orar pelos atos e por tudo aquilo que os rodeia. Lembre-se, a obra de Deus é prejudicada por aqueles que têm a visão curta. E é por isso que é tão importante guardar para nós aquilo que pensamos. Nunca fale o que alguém lhe diz ou o que você pensa sobre algum assunto. O humano, por mais bem intencionado que esteja, pode estar sendo usado pelo diabo. É preciso sempre orar e repreender o mal. Deus fala em nossos corações a respeito do que nós precisamos. Lérida deixou uma brecha para o inimigo entrar e bagunçar toda a vida dela, mas Deus é misericordioso e ajuda a nossa irmã a enfrentar esse desafio. Acompanhe agora e perceba que tudo se transforma a partir do momento que confiamos em Deus. Os meus pais sempre foram evangélicos, né? Meus pais, toda a minha família, nós sempre fomos da Assembleia de Deus. Então eu nasci num berço cristão, comecei a cantar, Deus me deu o ministério de louvor aos 3 anos de idade, né? E sempre fui muito envolvida nas coisas da igreja, na obra de Deus, tanto com mocidade, com criança, com música, sempre, nunca saí dos caminhos do Senhor. E realmente nunca saiu dos caminhos de Deus. As fotos comprovam e mostram como Lérida é presente na igreja. A menina cresce e torna-se mulher. Teve uma época que a gente foi morar em Minas. Ficamos lá por 6 anos aproximadamente. E aí um dia eu sempre assisti o programa Show da Fé. Como eu sempre fui uma pessoa da igreja, nunca fui uma pessoa de me contaminar com outras coisas. Só que uma coisa que eu fiquei pensando foi que eu tinha uma vizinha e ela mexia com negócio de espiritismo. E sempre eu tentava falar de Jesus para ela, mas ela não aceitava. Mas ela queria falar sobre a religião dela para mim. A filha dela era muito minha amiga também, ela tinha um desejo muito grande de ir para a igreja e ela nunca deixava a filha dela ir. E aí chegou num determinado momento que eu falei para ela, olha, eu vou te dar esse livro para você ler, você lê e você me fala o que você acha. Ela falou, eu só vou ler se você ler esse livro. Eu não me recordo o nome do livro, mas eu sei que eu li o resumo e falava sobre reencarnação. Quando eu olhei o resumo, eu falei, não vou ler isso aqui, porque eu não acredito nisso, então... Só que eu deixei o livro guardado em casa. Segundo o Espiritismo, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea. Para falar sobre esse assunto, nada melhor que o pastor Heber Cocarelli. Formado em História pela Universidade de São Paulo, cursou também Teologia na Faculdade da Igreja Presbiteriana. Hoje é pastor titular dessa mesma igreja onde fez o curso, além de ser apresentador do programa Vejam Só, exibido de segunda a sexta às 23 horas. É jornalista, professor de teologia e diretor da Faculdade de Comunicação Social FAP São Paulo. Paz e graça para você, eu sou Heber Cocarelli e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a reencarnação e a palavra de Deus. Bom, é evidente que todos nós gostaríamos de ter uma segunda, uma terceira, uma quarta chance depois que a gente vive um pouquinho, né? Porque a gente já sabe como é a vida, como é o mundo, aí, se eu pudesse começar tudo outra vez. E essa é a razão porque a doutrina da reencarnação é tão popular. Ela responde a um anseio muito grande que nós todos temos de começar tudo de novo, né? E acertar onde nós erramos e evitar os erros que nós cometemos no passado. Só que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus disse que é a verdade, veja, a Bíblia não é a verdade porque nós queremos que ela seja. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade e a Bíblia não autoriza o ensino ou a crença na doutrina da reencarnação. Não. Cada um de nós é feito único. Deus fez você como única criatura no universo. Não tem absolutamente ninguém, nem nada parecido com você. Todos somos únicos. E Deus é maravilhoso nisso, né? É por isso que você existe, porque só você é você, mais nada nem ninguém. Nunca no passado alguém foi como você, nem nunca ninguém será como você no futuro. Você é único ou única. Por isso, uma joia raríssima, preciosíssima, que valeu o sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário.
Então nós vivemos apenas uma vez e morremos, né? E depois da morte, diz o livro de Hebreus, vem o julgamento. Ora, a Bíblia fala que nós vamos ressuscitar. Não é reencarnação. Ressurreição não é reencarnação. Tanto é que nas várias interpretações que muitas religiões dão à reencarnação, as pessoas não se lembram de quem eram no passado, e quando se lembram sempre foram alguém muito importante e tal. Na ressurreição dos mortos é completamente diferente. Nós morremos, esse corpo se desfaz na sepultura ou por intermédio da cremação, mas no dia do julgamento, todos nós vamos ressurgir e vamos comparecer com um corpo absolutamente incorruptível diante de Deus. Aqueles que tiverem aceitado o Senhor Jesus como Salvador, confiado sua vida à direção da palavra de Deus, que eu repito é a verdade, esses irão para a vida eterna, gozar, desfrutar de uma eternidade com Deus, né? Com um corpo absolutamente perfeito. Ninguém vai ressuscitar velhinho não, sabia? Quando você ressuscitar, mesmo que você tenha morrido com muitos anos, meu pai morreu com 84, por exemplo, ele vai ressuscitar com um corpinho de jovem, porque o Senhor Jesus morreu jovem na cruz. Jovem, 33 anos. E para que todos nós tivéssemos vida eterna como jovens, né? Desfrutando de todas as delícias do paraíso. Aqueles que rejeitaram a palavra do Evangelho, que não quiseram crer na Bíblia, que não quiseram seguir a vontade de Deus, infelizmente esses também terão um corpo incorruptível, mas para sofrerem eternamente as agruras da condenação eterna, a segunda morte, o lago que arde com fogo e enxofre. Então, quem obedece à Bíblia, obedece a Deus e a palavra de Deus não autoriza crermos na doutrina da reencarnação, mas sim na doutrina da ressurreição. Quem perdeu algum ente querido, como eu acabei de dizer, perdi meu pai há um ano, vamos nos encontrar outra vez, para toda a eternidade, onde não haverá mais pranto, dor, luto, nem choro. Note que quem crê na reencarnação volta a esse mundo para continuar sofrendo. Na ressurreição, não. A gente ressurge para viver eternamente feliz com Jesus. Um ósculo santo. Toda vez que volta da igreja, Lérida tem o costume de ligar a televisão e assistir ao programa abençoado do missionário R.R. Soares. E aí um dia eu estava na casa de uma amiga minha, evangélica também, e uma pessoa fez uma pergunta para o missionário. Falou assim: missionário, tem um pecado que não pode ser perdoado? E aí o missionário explicou, ele falou: o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32 diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Eu não sei o que aconteceu, que de repente começou a entrar na minha cabeça pensamentos de xingamentos contra o Espírito Santo, mas assim, coisas horríveis, palavras obscenas, assim, coisas assim, sem explicação, não é normal isso acontecer. E aquilo foi perdurando, e eu lembro que nesse dia eu ainda falei com essa minha amiga, eu falei: nossa, estranho que tá vindo uns pensamentos, né, na minha cabeça sobre isso. Ela falou: não, repreende em nome de Jesus, que isso não é de Deus. Só que o tempo foi passando e foi piorando a situação. E aquilo eu comecei a me sentir perturbada. Porque eu falei: meu Deus, justa a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é algo que não tem perdão, e agora essa perturbação na minha mente. E foi aumentando. Eu emagreci, chegou num ponto que eu emagreci 10 quilos assim em uma semana. Ouvi vozes para eu me suicidar, dizendo que não ia mais ter jeito para mim. E foi um momento interessante, porque foi o momento que eu mais estive perto de Deus. Porque aquilo me angustiava e eu ansiava tanto por ser liberta, que eu me aproximei mais de Deus. Eu comecei a orar 3 vezes ao dia. Era às 9, meio-dia e 3 horas. 3 vezes ao dia. A gente tinha um comércio na época, eu deixava minha mãe lá, entrava para dentro, fazia o meu período de oração e voltava para lá de novo. Era sempre assim. E foi um momento que eu senti muito a presença de Deus, só que conforme eu sentia a presença de Deus, eu ouvia o diabo me acusando e falava nitidamente: não adianta você ficar fazendo isso. Já era,
você já perdeu sua salvação. Adianta você ficar se alegrando na igreja e com toda essa falsidade? Isso aí é tudo uma falsidade. Olha o pensamento que você teve contra o Espírito Santo. Você não tem mais salvação, não tem mais jeito para você. Então foi assim algo, eu costumo dizer que é pior que a pior doença que existe na face da terra. Porque quando você está enfermo, duas coisas Deus pode fazer para você, ou te curar ou te levar para a glória. Esse caso não, esse caso eu estava prestes a perder minha salvação. Eu lembro que teve uma vez que eu fui para o ensaio da orquestra lá, e eu desci do ônibus, eu não sentia meus passos, parecia que eu estava flutuando, assim, era uma coisa horrível, horrível. E aí eu senti que eu estava sendo perseguida, e quando eu olhei para trás eu vi um homem, tipo um zumbi, assim, uma coisa horrível, branco, assim, todo esquisito, e ele olhava assim para mim, eu virava para frente, quando eu olhei para trás de novo ele já não estava lá. E eu comecei com essas coisas de querer ficar me escondendo, eu entrava num estabelecimento, tudo coisa assim espiritual mesmo, coisa da minha cabeça, não tinha ninguém me perseguindo, né? A não ser, lógico, né, no mundo espiritual a gente sabe que, né, tinha aí os espíritos malignos, assim, mas tinha isso também, começou já no final, né, quando o negócio já estava mais forte, e eu começava também a enxergar pessoas. Foi de repente, sabe, eu fiquei assim, até pensei que ela estava fraca da cabeça, porque estava tudo normal e de repente ela ficou assim mal, queria orar, não me dava sossego, queria orar toda hora. Fiquei assim, fiquei até meio transpassada assim no momento, depois que eu fui ver que a coisa estava ficando feia, né? Emagreceu, ficou magrinha. Eu fiquei assustada com tudo que estava acontecendo. Como eu tinha esses pensamentos de xingamentos contra o Espírito Santo, o diabo também acusava que não tinha mais jeito para mim, que eu tinha que acabar com a minha vida, que eu tinha que fazer alguma coisa para né, morrer e perder a salvação. Foram xingamentos, né? De repente, assim, você tá tranquila e aí, de repente, porque você sabe que você não pode blasfemar contra o Espírito Santo, o inimigo jogou uma seta e aí você fica, tipo, xingando mesmo, sabe? Todo xingamento que existe, assim, o Espírito Santo é isso, o Espírito Santo é aquilo, mas assim, no pensamento. A mãe de Lérida fica preocupada com os acontecimentos e decide ter uma séria conversa com a filha. Eu falei, com certeza é esse livro que está aqui dentro de casa. Na casa de cristão não pode ter coisa de espiritismo. Perguntei e não insisti, porque se ela fosse falar da boca para fora, eu achava que ela ia pecar, realmente. Como o diabo estava querendo, né? Eu acredito que pode ter a ver, né, essa questão desse livro, porque quando a minha mãe que foi sábia, e ela percebeu, e ela disse, olha, fulana te entregou esse livro que fala sobre algo que não é de Deus, né? Algo que não, né, a gente não acredita, não tem cabimento nenhum, devolve isso. E aí quando eu devolvi o livro, que aí as coisas começaram a mudar. A nossa irmã lembra que na época que estava sofrendo graves acusações do inimigo, o Show da Fé foi primordial para que Lérida não cometesse nada contra a própria vida. O missionário Soares é um grande homem usado por Deus. E era interessante que nesses 3 meses direto o missionário sempre orava por mentes perturbadas. Meus amigos, as minhas primeiras palavras hoje são para aquela pessoa que está cansada na vida, que acha que já fez tudo o que tinha que fazer e não deu certo e que ela vai cruzar os braços. Não faça isso. Você pode estar numa grande provação porque Deus permitiu e você precisa passar por essa provação porque vai vir uma batalha muito maior e você tem que vencê-la em nome de Cristo. Segura firme. Jesus disse, aprendei de mim. Está na provação? Não aprenda com os derrotados. Não aprenda com aquelas pessoas que não têm respeito a Deus e ensinam a fazer o que não serve. Isso aí vai te levar para a destruição. Aprenda com o Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração, que é o Deus eterno, que criou
todas as coisas, no mundo invisível e no mundo visível, e que sabe o que você tem que fazer para se livrar do seu mal, e certamente vai lhe abençoar. Não deixe que o diabo agora o aperte, faça você ficar meio doido com tantos problemas. Tá bom, eu tenho tantos problemas, então eu vou lançar todos eles ao pé de Cristo, vou pedir para Ele tomar conta e vou viver com aquilo que Ele me der, e com o que Ele me der eu vou vencer. Você só precisa de uma palavra de Deus. Não precisa nem de duas sequer. Se der 2, 10 mil, amém. Mas se Ele der uma palavra, é como aquele centurião disse: manda com uma só palavra e o meu servo será curado. Ele estava paralítico e violentamente atormentado. O homem não olhou para a extensão do problema, ele olhou para a extensão da palavra de Deus. Basta uma para lhe tirar dessa queda. Está numa situação difícil, você está apertado, tropeçou, caiu, se machucou, o inimigo está rindo que vai destruir você. Deixa o inimigo rir, porque quem vai ser destruída é ele. Você vai permanecer para sempre. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Olha que o inimigo vai fazer de tudo para você fazer o que os derrotados fazem, mas você é chamado pelo Senhor Deus. Você é o alvo do amor de Deus. Ele está fazendo uma obra grande no mundo hoje, pode dizer, pensando em mim, porque Ele sabe que eu estou aqui para cumprir a vontade dEle. Então não deixe o desânimo tomar conta de você e nem a vaidade. O dia que o homem se julga importante, ele está a um passo da queda. Você sentiu teve aquele sentimento que você nem de Deus precisa, misericórdia, Senhor, eu estou pertinho do abismo. Dá um passo, dá 2 para trás, ande 10 quilômetros para trás se for necessário, mas não deu mais o passo seguinte, porque nós precisamos dele a todo momento. E o bom é que a todo momento Ele quer nos abençoar. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Não tem um que Deus não faça. Você está oprimido por qualquer coisa, uma tentação que não lhe deixa. Missionário, eu estou me enlouquecendo. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele, porque tudo que for necessário Ele fará. Olha, os mansos que se deixam dominar pelo Espírito de Deus herdam a terra e desfrutam de abundância de paz. Os que são rebeldes, não, eu não preciso. Ele pode fazer, vamos continuar pregando. Mas lembre que a existência é muito curta, hein? Se ela acabar sem ser salvo, você nunca vai ser salvo. Salvação é aqui e agora, é hoje. Eu nunca vi assim um período tão grande, ele pedindo por algo, insistentemente. Ele sempre falava: hoje eu quero, vamos orar por mentes perturbadas. Tem pessoas dentro de casa que estão com suas mentes perturbadas. E aí no último dia foi o dia mais marcante assim para mim, porque eu fui no ensaio das irmãs da nossa igreja e Deus usou uma irmã para falar comigo. E essa irmã, durante todo esse período que eu passei, justamente os 3 meses, ela estava internada, então ela não sabia de nada que tinha acontecido comigo. E aí nesse dia, eu fui no ensaio das mulheres, eu só assistia o ensaio, eu ia acompanhando minha mãe. E aí essa irmã veio falar comigo, dizendo que tudo que tinha acontecido comigo tinha sido permissão de Deus, que eu teria uma lição muito grande para aprender, que eu ainda ia abençoar muitas vidas através do meu testemunho, porque muita gente estava morrendo porque isso estava acontecendo com essas pessoas também, e que através da minha vida muita gente ia ser abençoada. E na hora eu fiquei: meu Deus, mas como que Deus permite uma coisa dessa comigo? E ela falou assim, que durante todo o tempo que eu estava passando por isso, Deus não tinha me abandonado, Ele estava comigo. E que quando eu chegasse na minha casa eu ia ter uma surpresa. Sempre depois do nosso culto eu ia para casa, ligava o show da fé, eu e minha mãe. Quando eu cheguei em casa, que eu liguei o programa, uma pessoa fez uma pergunta e perguntou para o missionário: missionário, o senhor disse que o único pecado que não é perdoado é blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando a gente pensa, quando entra uma seta, que a gente fica com pensamentos de xingar o Espírito Santo, alguma coisa assim, como que fica? E aí o missionário respondeu: só o fato de você
Achar que pecou, você não pecou. Ele disse que tinha uma mulher que tinha ficado 3 anos nessa situação de depressão. A mulher vivia prostrada no chão, achando que tinha cometido pecado contra o Espírito Santo. Mas era só uma seta que o diabo tinha colocado na mente das pessoas, para as pessoas ficarem com isso. E muitas pessoas, ele mesmo disse, muitas pessoas até se suicidaram achando que pecou. Aí nesse momento me deu uma alegria tão grande que eu abracei a televisão. E eu pulei de alegria, eu falei, ai Deus, obrigada, porque foi através do programa que infelizmente o diabo jogou essa seta na minha mente, justamente pra gente desacreditar das coisas. Mas Deus foi tão poderoso que foi através do programa que eu fui liberta. Peço muito a Deus pela vida do missionário, porque eu sei que muitas pessoas, assim como eu fui liberta, estão sendo libertas todos os dias. Através da palavra, através dos louvores. E eu fico muito feliz em hoje poder estar contando essa bênção. Foi um voto que eu tinha feito para Deus. Quando a gente conheceu o programa Show da Fé, então a gente virou assim ouvintes assíduos. E embora a gente seja da Assembleia de Deus, eu sempre falo que a graça é a minha segunda casa. Acabou tudo. Uma felicidade muito grande para mim, uma tranquilidade também. Minha filha está bem e eu estou muito feliz. O Show da Fé sempre esteve muito presente na vida da família Bragança e de vários lares brasileiros. Sentir o chamado de Deus para essa magnífica obra é algo que só os patrocinadores sabem. Tomamos uma decisão, graças a Deus, até o dia de hoje a gente não parou e nem quer parar. Né? Porque a gente vê tantas maravilhas, tantas pessoas que estão à beira do suicídio e Deus não permite. Através desse trabalho com missionário. Aí a minha mãe falou assim, por que a gente não patrocina o programa? Eu acho que, né, independente das bênçãos que virão, eu acho que o mais importante é o trabalho que o missionário faz. E onde a gente não pode ir, a gente ajuda. Que o missionário, né, tem se dedicado, às ideias, às estratégias que ele tem tido para levar o evangelho é algo assim maravilhoso. Então, poxa, quem sou eu? Eu sou tão pequenininha, né? Tem muitos lugares que eu não posso ir. Então, se eu não posso ir, eu posso ajudar, né? Aqueles que estão lá trabalhando. Então, eu acho muito importante patrocinar a obra de Deus, principalmente quando você vê resultados. Quando você vê a cada programa que você liga, você vê uma televisão que está entrando num país. A televisão está entrando em outro, onde o evangelho não é permitido e de repente tem um canal de televisão evangélico na língua deles. É algo assim maravilhoso. Então a gente contribui com muita alegria. Lérida é ministra de louvor e com todo o amor e carinho que ela canta essa belíssima música que com certeza irá tocar o coração de todos de forma magnífica. Nós precisamos do poder celestial, queremos beber da água aqui descedenta, sim, daquela pedra espiritual que faz jorrar rios de águas vivas do nosso interior mortal. Que lindo é te servir, quão maravilhoso é te louvar. Contigo entrar em comunhão e poder te adorar. Eu sei que estás comigo nesta hora. Há uma força me levantando, é o teu poder que me visita agora. Que testemunho lindo, não é mesmo?
É tão bom acreditar em Deus, clamar e dar um bom testemunho, porque é a partir disso que muitos acreditarão que vale a pena confiar no Senhor. Ponha em prática o evangelismo. Lembre-se, temos o pão para alimentar todo o planeta. Basta contar as maravilhas que Jesus faz e mostrar aquele verdadeiro alimento espiritual, a Bíblia Sagrada. Se você tem algum testemunho para nos contar, escreva para canaldasnovelas@umgrace.com. Faça a diferença e conquiste almas para Jesus. Fique com Deus e até a próxima, em nome do Senhor. Olá, começa agora mais uma novela da vida real especial. É muito importante o cristão sempre vigiar e orar pelos atos e por tudo aquilo que os rodeia. Lembre-se, a obra de Deus é prejudicada por aqueles que têm a visão curta. E é por isso que é tão importante guardar para nós aquilo que pensamos. Nunca fale o que alguém lhe diz ou o que você pensa sobre algum assunto. O humano, por mais bem intencionado que esteja, pode estar sendo usado pelo diabo. É preciso sempre orar e repreender o mal. Deus fala em nossos corações a respeito do que nós precisamos. Lérida deixou uma brecha para o inimigo entrar e bagunçar toda a vida dela, mas Deus é misericordioso e ajuda a nossa irmã a enfrentar esse desafio. Acompanhe agora e perceba que tudo se transforma a partir do momento que confiamos em Deus. Os meus pais sempre foram evangélicos, né? Meus pais, toda a minha família, nós sempre fomos da Assembleia de Deus. Então eu nasci num berço cristão, comecei a cantar, Deus me deu o ministério de louvor aos 3 anos de idade, né? E sempre fui muito envolvida nas coisas da igreja, na obra de Deus, tanto com mocidade, com criança, com música. Sempre, nunca saí dos caminhos do Senhor. E realmente nunca saiu dos caminhos de Deus. As fotos comprovam e mostram como Lérida é presente na igreja. A menina cresce e torna-se mulher. Teve uma época que a gente foi morar em Minas. Ficamos lá por 6 anos aproximadamente. E aí um dia eu sempre assisti o programa Show da Fé. Como eu sempre fui uma pessoa da igreja, nunca fui uma pessoa de me contaminar com outras coisas. Só que uma coisa que eu fiquei pensando... Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Eu não sei o que aconteceu, que de repente começou a entrar na minha cabeça pensamentos de xingamentos contra o Espírito Santo. Mas assim, coisas horríveis, palavras obscenas, assim, coisas assim, sem explicação. Não é normal isso acontecer. E aquilo foi perdurando. E eu lembro que nesse dia eu ainda falei com essa minha amiga. Eu falei, nossa, estranho que tá vindo uns pensamentos, né, na minha cabeça sobre isso. Ela falou, não, repreende em nome de Jesus, que isso não é de Deus. Só que o tempo foi passando e foi piorando a situação. E aquilo eu comecei a me sentir perturbada. Porque eu falei, meu Deus, justa blasfêmia contra o Espírito Santo, que é algo que não tem perdão, e agora essa perturbação na minha mente... E foi aumentando. Eu emagreci, chegou num ponto que eu emagreci 10 quilos assim em uma semana. Ouvi vozes para eu me suicidar, dizendo que não ia mais ter jeito para mim. E foi um momento interessante, porque foi o momento que eu mais estive perto de Deus. Porque aquilo me angustiava e eu ansiava tanto por ser liberta, que eu me aproximei mais de Deus. Eu comecei a orar 3 vezes ao dia. Era às 9, meio-dia e 3 horas. 3 vezes ao dia. A gente tinha um comércio na época, eu deixava minha mãe lá, entrava para dentro, fazia o meu período de oração e voltava para lá de novo. Era sempre assim. E foi um momento que eu senti muito a presença de Deus, só que conforme eu sentia a presença de Deus, eu ouvi o diabo me acusando.
e falava nitidamente: não adianta você ficar fazendo isso, já era, você já perdeu sua salvação. Adianta você ficar se alegrando na igreja e com toda essa falsidade? Isso aí é tudo uma falsidade. Olha o pensamento que você teve contra o Espírito Santo. Você não tem mais salvação, não tem mais jeito para você. Então foi assim algo, eu costumo dizer que é pior que a pior doença que existe. Foi que eu tinha uma vizinha e ela mexia com negócio de espiritismo. E sempre eu tentava falar de Jesus para ela, mas ela não aceitava. Mas ela queria falar sobre a religião dela para mim. A filha dela era muito minha amiga também, ela tinha um desejo muito grande de ir para a igreja. E ela nunca deixava a filha dela ir. E aí chegou num determinado momento que eu falei para ela: olha, eu vou te dar esse livro para você ler. Você lê e você me fala o que você acha. Ela falou: eu só vou ler se você ler esse livro. Eu não me recordo o nome do livro, mas eu sei que eu li o resumo e falava sobre reencarnação. Quando eu olhei o resumo, eu falei: não vou ler isso aqui, porque eu não acredito nisso, então... Só que eu deixei o livro guardado em casa. Segundo o Espiritismo, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea. Para falar sobre esse assunto, nada melhor que o pastor Heber Cocarelli. Formado em História pela Universidade de São Paulo, cursou também Teologia na Faculdade da Igreja Presbiteriana. Hoje é pastor titular dessa mesma igreja onde fez o curso, além de ser apresentador do programa Vejam Só, exibido de segunda a sexta às 23 horas. É jornalista, professor de teologia e diretor da Faculdade de Comunicação Social FAP São Paulo. Paz e graça para você, eu sou Heber Cocarelli e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a reencarnação e a palavra de Deus. Bom, é evidente que todos nós gostaríamos de ter uma segunda, uma terceira, uma quarta chance depois que a gente vive um pouquinho, né? Porque a gente já sabe como é a vida, como é o mundo, aí, se eu pudesse começar tudo outra vez. E essa é a razão porque a doutrina da reencarnação é tão popular. Ela responde a um anseio muito grande que nós todos temos de começar tudo de novo, né? E acertar onde nós erramos e evitar os erros que nós cometemos no passado. Só que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que o Senhor age com Deus, né, com um corpo absolutamente perfeito. Ninguém vai ressuscitar velhinho não, sabia? Quando você ressuscitar, mesmo que você tenha morrido com muitos anos, meu pai morreu com 84, por exemplo, ele vai ressuscitar com um corpinho de jovem, porque o Senhor Jesus morreu jovem na cruz. Jovem, 33 anos. E para que todos nós tivéssemos vida eterna como jovens, né, desfrutando de todas as delícias do paraíso. Aqueles que rejeitaram a palavra do Evangelho, que não quiseram crer na Bíblia, que não quiseram seguir a vontade de Deus, infelizmente esses também terão um corpo incorruptível, mas para sofrerem eternamente as agruras da condenação eterna, a segunda morte, o lago que arde com fogo e enxofre. Então, quem obedece à Bíblia, obedece a Deus e a palavra de Deus não autoriza crermos na doutrina da reencarnação, mas sim na doutrina da ressurreição. Quem perdeu algum ente querido, como eu acabei de dizer, perdi meu pai há um ano, vamos nos encontrar outra vez, para toda a eternidade, onde não haverá mais pranto, dor, luto, nem choro. Note que quem crê na reencarnação volta a esse mundo para continuar sofrendo. Na ressurreição, não. A gente ressurge para viver eternamente feliz com Jesus. Um ósculo santo. Toda vez que volta da igreja, Lérida tem o costume de ligar a televisão e assistir ao programa abençoado do missionário R.R. Soares. E aí um dia eu estava na casa de uma amiga minha, evangélica também, e uma pessoa fez uma pergunta para o missionário. Falou assim: missionário, tem um pecado que não pode ser perdoado? E aí o missionário explicou, ele falou: o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32 diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Jesus disse que é a verdade. Veja, a Bíblia não é a verdade porque nós queremos que ela seja. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus disse: a tua palavra é a verdade.
Então a palavra de Deus é a verdade e a Bíblia não autoriza o ensino ou a crença na doutrina da reencarnação. Não. Cada um de nós é feito único. Deus fez você como única criatura no universo. Não tem absolutamente ninguém, nem nada parecido com você. Todos somos únicos. E Deus é maravilhoso nisso, né? É por isso que você existe, porque só você é você, mais nada nem ninguém. Nunca no passado alguém foi como você, nem nunca ninguém será como você no futuro. Você é único ou única. Por isso, uma joia raríssima, preciosíssima, que valeu o sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então nós vivemos apenas uma vez e morremos, né? E depois da morte, diz o livro de Hebreus, vem o julgamento. Ora, a Bíblia fala que nós vamos ressuscitar. Não é reencarnação. Ressurreição não é reencarnação. Tanto é que nas várias interpretações que muitas religiões dão à reencarnação, as pessoas não se lembram de quem eram no passado, e quando se lembram sempre foram alguém muito importante e tal. Na ressurreição dos mortos é completamente diferente. Nós morremos, esse corpo se desfaz na sepultura ou por intermédio da cremação, mas no dia do julgamento todos nós vamos ressurgir e vamos comparecer com um corpo absolutamente incorruptível diante de Deus. Aqueles que tiverem aceitado o Senhor Jesus como Salvador, confiado sua vida à direção da palavra de Deus, que eu repito é a verdade, esses irão para a vida eterna, gozar, desfrutar de uma eternidade